matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, amigos do Sintonizando Saúde, sejam todos muito bem-vindos. Que todas as boas vibrações, a paz do nosso querido amado Mestre Jesus possa envolver a cada um de vocês nesse momento. Hoje estou aqui substituindo a Madalena, que está participando de um curso de meditação Vipassana, que é o exercício do silêncio e do mergulho em si mesmo. Meu nome é Marisa Ferro. E eu estou muito honrada pelo convite da Madalena de estar aqui para esse bate-papo de hoje. O assunto que nós vamos abordar hoje, vamos conversar, é sobre o nosso pensamento. Como o nosso pensamento tem a capacidade de influenciar naquilo que criamos para a nossa vida. Quando nós criamos essa consciência de qual é o mecanismo que leva ao funcionamento desse nosso pensamento e como a gente entender os conceitos que estão por trás disso e que nos levam a compreender por que mecanismos eles funcionam, que mecanismos nos fazem criar sintonias com outras pessoas ou ambientes, como pode influenciar a nossa saúde. Então, através da criação dessa consciência, é que a gente consegue se melhorar a vibração dos nossos pensamentos. Então, a minha intenção hoje, que nós possamos criar essa consciência de como que isso funciona. Bom, para a gente compreender o mecanismo do pensamento, a gente precisa recorrer um pouco aos conceitos da física. Pode parecer um pouco estranho, né, no programa Sintonizando Saúde, a gente falar de física, mas é necessário para que a gente possa compreender melhor esse funcionamento, e aí sim, quando a gente compreende como as coisas atuam, a gente passa a ter mais capacidade de lidar com isso. Então, como que funciona o nosso pensamento? Como que esse pensamento, que até alguns especialistas, como por exemplo a doutora Cadence Pert, entre tantos outros, nos dizem que o nosso pensamento é até uma forma de matéria, uma matéria mais sutil, mas que é matéria e que pode influenciar sobre o nosso ambiente. O nosso pensamento é quando nós colocamos a nossa atenção em algo, em algum assunto. E quando nós colocamos essa atenção, o que acontece? O nosso cérebro, ele se ativa gerando cargas eletromagnéticas. Essas cargas eletromagnéticas que são geradas pelo nosso cérebro, eles vão se movimentar e vão dar origem a ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas são capazes de se propagar pelo ar e até pelos meios sólidos, né? Nós temos a imagem 1 que ilustra esse conceito do pensamento. Então, onde há pensamento, há ondas mentais, né? E existe associação, e toda essa associação cria interdependência. Então, a gente vê aí a cabeça, né, criando a vida que queremos ter, porque ali o cérebro se ativando e a gente vê saindo ali, porque essas ondas eletromagnéticas não ficam restritas à área do nosso cérebro. Através desse campo eletromagnético que é criado, essas ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar. Então a gente vê aí saindo, né, da cabeça dessa ilustração ali que está pensando uma onda eletromagnética. E essa onda é importante para a gente compreender como é que funciona. Então, se a gente pensar num aparelho de eletroencefalograma,
ele vai conseguir, através daqueles eletrodos que são colocados na nossa cabeça, eles vão captar justamente essa ativação de cargas eletromagnéticas que se dão ali no cérebro, né? A gente já deve ter tido a oportunidade de ver diversas vezes na televisão imagens mostrando, né, as cabeças com aqueles eletrodos e aonde se faz esse exame médico do eletroencefalograma. Porém, o pensamento, ele não está restrito ali àquela área superficial do cérebro, aonde é captada essas cargas eletromagnéticas pelo exame. A gente vê que ela, por se movimentar, ela dá origem a essa onda, como a gente vê aí, então, nessa imagem. E é muito importante essa onda, porque é ela que é responsável por criar o quê? Comprimentos de ondas diferentes. Então a gente percebeu ali que aquele formatozinho de uma onda, realmente ela vai ter, como a gente aprende nos conceitos da física, vai ter comprimentos de onda diferente. Essas ondas podem ser ondas longas, curtas, ondas médias, e são elas que são responsáveis por imprimir o alcance que essas ondas podem chegar. Então é como acontece no nosso dia a dia, nós estamos aí cercados por um mar de ondas eletromagnéticas. A gente tem ondas de TV, ondas de rádio, uma quantidade imensa de ondas de celular, todas elas, por exemplo, se pegarmos uma onda de rádio, ela tem um alcance determinado. AM ou FM vai ter o quê? Um alcance maior, um alcance menor. A gente percebe que quando a gente sai da área de atuação, aonde aquela onda do rádio alcança, a gente começa a perder a sintonia, né? A gente passa a não ouvir mais aquele conteúdo que a rádio está transmitindo. É exatamente isso que acontece com o nosso pensamento. Quando pensamos, essas cargas eletromagnéticas se agitam no nosso cérebro e nós geramos, então, essas ondas com comprimentos diferenciados. O que vai dizer qual é o comprimento dessa onda que é emitido pelo nosso pensamento? É o teor desse pensamento. Se o meu pensamento é positivo, eu tenho ondas curtas, que vão ter um maior alcance. Se eu tenho pensamentos corriqueiros, as coisas do nosso dia a dia, que a gente está o tempo todo pensando, a gente não consegue cessar o nosso pensamento. Eu estou com fome, eu preciso chegar em casa, fazer determinada tarefa. Ou, aí a gente fica nas ondas médias, né? Quando a gente tem pensamentos desequilibrados, de mágoa, de raiva, o ódio, isso daí vai me fazer ondas longas, que felizmente tem um alcance menor, mas ainda tem um alcance. Nesse momento é importante a gente observar de onde é que se originam essas emoções, essas ideias que levam ao nosso pensamento. Até pouco tempo se tinha um paradigma completamente materialista, onde se tentava defender que o nosso pensamento era originado pelo nosso cérebro. Mas, na verdade, com um novo paradigma quântico relativista, a gente começa a comprovar que o nosso pensamento tem origem em uma outra esfera que está além do nosso cérebro. Ou seja, o nosso pensamento vem do nosso corpo espiritual, aquele que é a nossa verdadeira essência. Então ele está refletindo a nossa vontade, as nossas ideias, daquilo que somos, das nossas aquisições, das nossas evoluções. Então é importante que a gente passe a vigiar esses pensamentos para irmos também nos melhorando. Se só colocamos para fora aquilo que temos para dar. E é importante também que a gente observe que quando estamos falando do pensamento, o pensamento é um primeiro estágio, que a partir dele nós vamos falar, nós vamos agir, né? Então, o pensamento, ele dá origem a ações, emoções, intenções,
palavras. E todas elas também têm esse campo eletromagnético associado. Então é importante a vigilância do teor de como andam os nossos pensamentos. Bem, voltando aí a esse comprimento de onda, a gente tem, além desse comprimento que vai me fazer essa conexão de maior ou menor distância, pode parecer um pouco contraditório falar que as ondas longas são as que têm menor alcance, mas isso é um conceito totalmente estabelecido da física e é assim mesmo, e eu acredito até que isso seja providência divina, né? A inteligência suprema que consegue organizar essas coisas de uma maneira tão perfeita que quando a gente fala que um pensamento negativo, de raiva, de vingança, ele tem uma onda longa e ele tem um alcance menor, que bom, né? Que bom, providência divina. Quando nós estamos com o nosso pensamento elevado, em prece, por exemplo, nós conseguimos atingir um comprimento de onda um pouco mais curto. E esse comprimento de onda tem um alcance mais longo por isso. E consegue atingir as esferas superiores, as esferas divinas, né? De acordo com aquilo que a nossa fé acredita, com a nossa crença, aonde a gente quer atingir com esse pensamento em prece. Mas também, além dessa ideia do pensamento positivo e desse pensamento negativo, o nosso pensamento com esse comprimento de onda, como acontece em qualquer conceito da física, ele também vai fazer emitir uma cor específica. Então a gente tem ali na imagem 2, a imagem onde a gente vê ali diversas fotos de pessoas que estão envoltas por cores diferenciadas. Esse é um mecanismo conhecido como foto de Kirlian, que ela consegue captar esse campo eletromagnético que está em torno das pessoas, em torno de plantas, de animais, porque todos nós temos um campo eletromagnético que está em torno de nós, de acordo com as nossas emoções, pensamentos, ou até mesmo pelo funcionamento que se dá do nosso próprio organismo, está sempre emitindo aí ondas eletromagnéticas. Então esse halo vital que muitas pessoas chamam de aura, fala, nossa, eu consigo ver a aura da pessoa e a aura dela estava com determinada cor. Na verdade, tudo isso tem explicação pela mecânica ondulatória, que é esse estudo, né, desses comprimentos de onda, e também pela mecânica quântica, que foi quem veio trazer essa mudança de paradigma e que a gente consegue compreender melhor o nosso pensamento. Nossa, mas quantos conceitos físicos, né, nós estamos vendo hoje? Mas ele é importante porque a gente vai se lembrar esses conceitos de como que as coisas funcionam. E a gente vai passar a tentar vigiar mais os nossos pensamentos. Então, a grande importância de compreender isso é entendermos que tipo de sintonia estamos fazendo. Então, voltando àquele exemplo do rádio, nós também funcionamos como um aparelho de rádio. Estamos o tempo todo criando sintonias, criando redes de conexões. Então, assim como o sinal de onda do rádio está por aí o tempo todo, a gente está sempre imerso nesse mundo de todos os tipos de ondas. E mesmo assim, a gente continua caminhando e a gente não percebe nada disso no nosso dia a dia, a gente não vê ondas no meio do nosso caminho. A gente não sai esbarrando nessas ondas de rádio, de televisão, de celular, que estão tomando conta aí de todo o nosso planeta. Mas elas existem. Se eu ligar o meu aparelho de rádio e colocar em uma determinada sintonia, eu vou ver os efeitos disso, dessa onda que se propaga pelo ar e que chega a esse aparelho e que vai me criar uma sintonia, e aí eu vou pegar esse conteúdo
que está sendo transmitido pelo rádio. Vou ter acesso a esse conteúdo. O nosso pensamento é a mesma coisa. Quando nós criamos uma determinada sintonia com esse monte de ondas de pensamento que estão aí, que nós também não vemos, mas da mesma maneira que o rádio, nem por isso elas deixam de existir, né? Então, nós criamos as nossas sintonias. E assim como no rádio, quando a gente coloca em uma determinada sintonia, a gente capta aquele conteúdo, eu posso colocar em uma rádio que eu acho que é uma rádio boa e eu vou ter acesso e vou começar a ver aquele tipo de conteúdo. A mesma coisa é o tipo de pensamento, de sintonia que eu estou fazendo. Então, é como, por exemplo, uma mulher grávida. Quando ela sai para a rua, ela começa a ver todas as mulheres grávidas que estão passando por perto, coisa que ela não percebia antes. Por quê? Porque ela está numa sintonia, numa vibração, aonde a sua atenção está voltada para aquilo. Então, isso também acontece no nosso dia a dia. A gente começa a criar a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Existem pessoas que dizem assim: eu já trabalhei em 10 lugares e nesses 10 lugares eu sempre me dei mal com o meu patrão. Então sempre, em todo emprego o patrão tem um defeito e ela não suporta aquilo e ela acaba pedindo demissão e vai para outro emprego e chega lá o patrão é igual. Será que em 10 empregos diferentes que ela trabalhou, ela teve a falta de sorte de conviver com pessoas com o mesmo defeito? Ou será que é ela que está com o seu pensamento voltado para uma determinada sintonia e ela passa a identificar aquilo como o rádio identifica? Aquele comportamento eu passo a identificar porque é aquilo que eu estou sintonizando, é aquilo que está dentro de mim, e aí eu começo a identificar sempre nas pessoas isso, né? E aí não adianta ela mudar de emprego as 10 vezes, porque ela vai junto. O teor do seu pensamento, aquilo que o seu pensamento está voltado e ela está pensando com muita frequência, está com ela, né? Então, quem nunca pensou assim, ouviu alguém dizendo: nossa, mas eu só atraio gente invejosa para perto de mim. Será que eu só atraio gente invejosa porque eu estou criando o mesmo tipo de sintonia? Ou então porque eu tenho pensamentos no meu subconsciente de inveja e eu consigo então identificar este mesmo tipo de vibração em outras pessoas? Ou realmente eu tenho falta de sorte e só atraio pessoas invejosas para mim? Então são coisas que a gente precisa se atentar e que tem todas as explicações nesse tipo de comportamento. Não que porque a gente pensa positivo, a gente nunca vai se relacionar com pessoas difíceis no nosso dia a dia, com pessoas que tenham defeitos. Não, lógico que não. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. As dificuldades, as pessoas difíceis que nós encontramos, elas cruzam o nosso caminho para nos polir, para nos melhorar, para desenvolver em nós alguma aptidão que nós ainda não adquirimos, né? A paciência, por exemplo. Mas quando eu começo a ter essa constância de só ver defeitos nas pessoas e geralmente focado no mesmo tipo de defeito, eu tenho que começar a analisar como é que anda o teor do meu pensamento. Essas sintonias que a gente cria, elas também, a gente pode sentir isso nas relações com as pessoas. Às vezes quando a gente chega perto de uma determinada pessoa, às vezes ela está tão até elegante, vestida tão bem, mas a gente não se sente muito bem perto dessa pessoa, porque eu não consegui, a minha sintonia, a minha vibração está diferente dessa pessoa. E às vezes eu capto essa onda eletromagnética que está em torno dela, que não é agradável para mim, né? Assim como também nós temos esse tipo de sintonia nos ambientes.
Às vezes entramos em alguns ambientes e não nos sentimos muito bem, em outros nos sentimos com uma sensação de paz. Tudo isso é papel da sintonia e de uma coisa muito importante, que é a ambiência. Essa questão do pensamento vem sendo demonstrado pela física quântica com um conceito muito relevante para a nossa vida, de que tudo que pensamos sintoniza essas infinitas ondas vibracionais que existem no nosso universo. O tempo todo a gente vai estar entrando em uma rede de conexão. E aí a gente precisa começar a selecionar que conexões são essas, porque elas são capazes de interferir na nossa realidade. Segundo a física quântica nos demonstra, tudo está interligado, né? Então, se a gente quer ter uma casa equilibrada, um ambiente de trabalho equilibrado, um planeta, um país equilibrado, a gente tem que lembrar que tudo está, né, interrelacionado, está interligado por esses campos de ligação. E que nós somos observadores da nossa realidade, mas que, segundo a física quântica, o observador, ele tem influência sobre o fenômeno. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso pensamento tem a capacidade de alterar a nossa realidade. Inclusive, a gente vê experimentos onde a gente vê que ele é capaz de alterar composição de matéria, pH da água e outros exemplos que a gente vai ver aqui hoje ao longo dessa conversa. Do ponto de vista quântico, então, se nós somos co-criadores e temos a capacidade de alterar as propriedades da matéria, então a gente tem responsabilidade sobre o nível de vibração que se dá na nossa casa, no nosso ambiente, no nosso país, né? E também num microcosmo que é o nosso organismo. Nós somos responsáveis pelas mensagens que estamos enviando através do nosso pensamento para esse elemento, esse microcosmo que é esse emaranhado de células, aonde são todas comandadas pelo nosso pensamento. Na imagem 3, a gente tem um exemplo que talvez já seja até muito conhecido de vocês. Muita gente já conhece esse experimento da molécula de água, que foi feito por um japonês, o Masaru Emoto, que até desencarnou no ano passado. Que nós possamos sempre agradecer a ele por essas revelações, esses experimentos. Aqui nessas imagens nós temos aí diferentes fotografias de moléculas de água, de gotas, né, de água que o Masaru Emoto ele fez. Então a gente tem ali imagens bem bonitas quando ele pegou uma água filtrada e colocou ao som de uma sinfonia do Beethoven. Então a gente vê um cristal de água fotografado depois com uma composição muito bonita. A do Mozart também, né? A gente tem também ao som do muito obrigado. Já essa imagem deformada, feia, que a gente tem ali, ela está mostrando uma água que foi fotografada depois de receber palavras rudes e de ameaça de morte. Então a gente vê a diferença de como isso influenciou nessa molécula de água, que é o quê? É matéria. O Masaru Emoto, ele fala que o que na verdade influencia aí é o teor dos nossos pensamentos positivos ou negativos que foram imprimidos aí sobre essa água. Então, se a gente pensar, quantos % do nosso corpo é água? Grande parte, né? Do que são formadas as nossas células? Água. Né? Então, que mensagem estamos enviando para as nossas células? Estamos enviando mensagens edificantes, positivas, de alegria? Ou estamos impregnando
a água, as células do nosso corpo com mensagens negativas, sempre um pensamento de maldade sobre aquilo que a gente vê, nunca um pensamento benevolente, um pensamento positivo, um pensamento, uma tentativa de compreensão do outro, né? Então, a gente tem uma importância muito grande. André Luiz fala, através da psicografia de Chico Xavier, que as nossas células são animáculos infinitesimais domesticados. Ou seja, ele quer dizer que são pequenos animais, né, domesticados. Quem é que domestica os nossos animais de estimação? Que lhe dá o comando, a ordem? Somos nós, né? As nossas células são assim também. Doutora Cadence Pert, ela escreveu um livro que ficou muito conhecido, muito famoso, As Moléculas da Emoção. Ela fala que as nossas células estão o tempo todo vigiando os nossos pensamentos e recebendo as ordens de como elas devem se comportar. Esse tipo de pensamento constante que a gente tem sobre um determinado assunto, sobre um determinado comportamento, eu sou sempre negativa. Eu sempre tenho aquela visão do copo meio vazio. Nunca o copo está meio cheio, ele sempre está meio vazio. Então, sempre que a pessoa faz alguma coisa foi de propósito, para me prejudicar. Eu sempre tenho uma visão mais escura das coisas, nunca uma visão positiva, nunca tenho um olhar de compreensão sobre aquilo que aquela pessoa que está... Sempre ela é culpada, sempre os outros são os culpados, né? Eu sempre ando com tristeza, mau humor constante, né? Então, que tipo de campo eletromagnético é esse que eu estou colocando em torno de mim? Que tipo de sintonia eu vou ser capaz de fazer se eu estou o tempo todo nesse tipo de frequência de onda que não é positiva, né? Como que eu estou contribuindo na minha vida para o ambiente em que eu vivo? O nosso lar, nós somos corresponsáveis pela ambiência do nosso lar, do nosso trabalho, como eu já comentei, da nossa sociedade como um todo. Então, quando várias frequências parecidas se reúnem, criam essa harmonia vibratória, a gente tem essa ambiência do local, que pode ser mais positiva ou mais negativa. Na imagem 4, tem uma imagem que é do pintor Lazar Segal, que na verdade não tem essa conotação, né, sobre a ideia do pensamento, sobre isso que nós estamos conversando aqui hoje. Mas sempre quando eu via essa imagem, que se chama inclusive A Família Enferma, eu pensava justamente em ambiência. Quantos lares a gente conhece que tem essa ambiência parecida, né? Como que eu entro, às vezes, na casa de uma pessoa, em um local, e eu vejo um local, parece que está escuro, parece que está faltando luz naquele ambiente, um ambiente pesado, aquela pessoa preguiçosa, deitada no sofá no meio do dia ou no final do dia. Eu até visualizo assim, assistindo aqueles programas repletos de violência, né? E aí a gente sabe que os pensamentos daqueles que compartilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros. Então aqui eu tenho uma rede de comunicação com linhas de tensão muito fortes, muito tênues, muito ajustadas, né? Dentro da casa, as pessoas têm um momento com quem a gente mais convive. Então, que tipo de ambiência eu estou criando dentro do meu lar? E tudo isso, como que eu posso melhorar isso se a outra pessoa não quer? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Porque, se a gente lembrar, até na vez passada que eu tive aqui com a Madalena, que nós falamos de Paulo de Tarso e de Francisco de Assis,
teve uma frase do Francisco de Assis que dizia assim: apenas um pequeno feixe de luz é capaz de afastar várias sombras. E é nesse conceito que a gente tem que pensar, né? Não é porque está tudo escuro que as vibrações estão ruins, então eu vou manter essa vibração também. Não, vamos começar a colocar um pequeno feixe de luz nessa sombra, né? A gente vai perceber a convivência melhora, os ânimos, o humor, a saúde das pessoas vão melhorar. Olha como tem a influência, né? Como que a gente pode trabalhar isso? Vigiando sempre o teor dos nossos pensamentos. Jesus, em uma passagem que está em Mateus, se não me engano, ele fala assim, um trechinho que ficou bem conhecido: vigiai e orai para não cair em tentação. Que é um momento em que ele se afasta para orar e ele pede a Pedro que ficasse vigilante enquanto ele ia se afastar para fazer as suas orações. E logo depois, quando ele volta, Pedro está dormindo. E aí é quando ele fala essa frase: não conseguistes vigiar nem por um instante? Vigiai e orai para não cair em tentação. Então ele já nos dava a receita, ele já sabia de como seria difícil para nós mantermos as vibrações elevadas no nosso pensamento, mas que elas são importantes. Então a vigilância constante do teor do nosso pensamento e a oração, que é um recurso grande que a gente tem ao nosso favor de elevar esse teor vibratório, né? A gente sempre diz que a pessoa, ela pode até tentar se passar por uma pessoa que ela não é. Ela pode parecer ser gentil, até como a Madalena também falou, né, no programa passado, sobre a gentileza. Ser gentil enquanto a pessoa não está perto. Está olhando, mas quando a pessoa não está perto, ela se revela. Assim, pode acontecer com muita gente, de ter comportamentos, tentar ser uma pessoa agradável, em falar coisas bonitas, mas quando a gente se aproxima da pessoa, a gente sente, né, que isso não é a verdade. Porque a própria aura dessa pessoa está emitindo aí vibrações que não são agradáveis. Então a gente está o tempo todo como co-criadores dos ambientes, estamos o tempo todo como co-criadores da nossa saúde, de todo o ambiente. A gente tem na imagem 5 um exemplo que eu acho muito interessante, né? Uma aranha é um exemplo, né, para a nossa vida? É assim, porque através dos bons pensamentos a gente pode estabelecer uma melhor atmosfera fluídica em torno de si, né? E, consequentemente, do ambiente em que vive. Então, relacionado com isso que eu estou falando. E qual a relação dessa aranha com a nossa vida? A aranha está exemplificando como somos nós. Aonde vive a aranha? Ela vive ali naquele ambiente que foi criado por quem? Nesse ambiente aí que está em torno dela, que é onde ela vive, onde ela se alimenta, né? É onde ela vai passar todo o seu tempo. Quem criou esse ambiente que ela vive? Ela mesma. E de onde é que saiu a substância necessária para criar aquele ambiente, a teia de aranha aonde ela vive? Saiu dela mesma, né? Assim também acontece com a gente, né? Além da vigilância importante do nosso pensamento, a gente pode contribuir para essas ambiências, essas boas sintonias, falando em coisas boas, assistindo programas de TV edificantes, né? Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que sempre assiste o Sintonizando Saúde e ela me diz: eu me sinto tão bem quando eu estou assistindo ao programa, né?
Então, essa é uma boa sintonia. Existem diversos programas de TV que têm conteúdos edificantes, que têm conteúdos bons. A música que a gente ouve, a gente viu no experimento ali, das fotos do experimento com a molécula de água, do Masaru Emoto, em como nós somos capazes de influenciar, né? Então, a música é capaz de influenciar. E ela também tem a capacidade de nos levar a ter pensamentos mais positivos, mais edificantes. Eu tenho uma necessidade grande de sempre que eu preciso me concentrar para preparar uma palestra, para escrever, desenvolver um texto, seja um texto científico ou voltado aqui para a parte de saúde espiritual, eu necessito de música clássica, para conseguir entrar numa vibração que permita que a minha criatividade consiga se expandir e eu consiga realmente entrar nesse processo de criação, de desenvolvimento do tema, de sequência lógica. Eu só consigo trabalhar ouvindo música clássica. E existem até diversos estudos de sinfonias específicas da música clássica que têm o poder de auxiliar nesse processo de criatividade também. Então, a gente vê que a música é muito importante. Já existem outros tipos de música que não nos fazem pensar em nada de positivo. Os programas de TV que a gente assiste também, como eu acabei de comentar, o caso dessa pessoa que falou que se sente bem, mas além disso, a gente começa a criar sintonias, a gente começa a ter ideias, intuições de teor elevado. Esses dias eu estava assistindo o filme sobre a vida do Gandhi. E conforme eu ia assistindo o filme, eu fui percebendo que eu comecei a ter diversas ideias sobre temas de palestra ou sobre trechos que eu poderia inserir em algumas palestras diferentes, que melhorasse alguns temas de estudo, não necessariamente inserindo algo sobre o Gandhi, mas eu comecei a ter diversas ideias sobre diversos temas envolvidos nessa parte de saúde espiritual e que eu poderia utilizar nos meus trabalhos, até fontes de onde eu poderia adquirir, que temas estudar para complementar esses estudos. Então a gente vê como que isso influencia. Agora, se eu começo a assistir só programas, por exemplo, eu vou deitar, quero ter uma noite tranquila de sono, eu quero dormir bem. E aí eu vou deitar e vou assistir um filme de terror. Primeiro, que a gente já viu como que isso pode, essas vibrações das palavras que são emitidas, etc., podem influenciar no nosso organismo físico, né? Porque é composto de água. A gente vai ver outros experimentos mais para o final aqui da nossa conversa. A gente tem filmes de guerra, esse tipo de coisa. Eu fico assistindo, sintonizando com aquelas coisas de violência, de morte, e aí eu quero ter uma noite de sono tranquila, quero acordar no dia seguinte com as minhas energias refeitas, né? É um pouco complicado, Então, para que a gente entre com essa sintonia, seja aquilo que eu acredito, o meu guia espiritual, o meu anjo da guarda, o meu mentor espiritual, um nome que cada pessoa se sente mais confortável, aquilo que ela acredita. Para que eu consiga ter essas boas intuições, essa ajuda às vezes até num problema difícil, ninguém vai vir e colocar uma solução pronta na nossa frente. Mas a gente pode sim receber boas intuições de que caminho seguir para a melhor solução daquele problema. Mas muitas vezes a gente não ouve. Por quê? Porque a gente está numa sintonia completamente diferente. E até eu queria aproveitar essa questão que a gente está falando, que eu falei até de assistir programas violentos e etc., né? Isso me remete a um tema que eu considero muito atual, que é um grande motivo de aflição dos nossos dias hoje, que é a violência em si.
De acordo com esses conceitos que nós vimos até agora, de que somos co-criadores da nossa realidade, que contribuímos para a atmosfera vibratória, a ambiência dos locais aonde vivemos, isso inclui o nosso país. Se nós temos já agora esse conhecimento que vimos até aqui, né, somado aos conhecimentos que trazemos já de outras vivências, como é que estamos lidando com essa aflição nesse momento que é a violência? Né? Porque que tipo de corrente mental a gente está emitindo em relação a isso? Nós estamos contribuindo para que nesse ambiente de violência eu ajude a instalar a paz, ou eu estou apenas contribuindo com mais violência? Porque quando a gente começa a falar desse tema, a gente sempre tem uma receita a respeito disso, uma definição sobre o que é violência. E geralmente as nossas receitas de como combater a violência são com mais violência, são com menos tolerância, é colocando mais lenha na fogueira. Será que a gente quer ter um país, um planeta, uma cidade com menos violência, instigando comportamentos violentos, emitindo opiniões violentas? Será que eu vou conseguir ajudar na criação dessa paz que eu tanto digo almejar? Será? É incrível o poder que o anti-amor tem, que o ódio tem de criar sintonias. Mas lembremos-nos do que Jesus nos disse, que na verdade está na primeira epístola de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. O que ele queria dizer com isso? Que na verdade o amor, ele tem a capacidade de desfazer o ódio, as vibrações de ódio. Elas são, lembrem-se, as vibrações amorosas são as vibrações positivas, que têm longo alcance, têm maior penetração. Então a gente precisa contribuir de forma positiva. Será que estamos semeando mais violência ou estamos semeando mais paz? Estamos sempre sintonizando com programas de violência, com reportagens de violência. Então eu leio no café da manhã um jornal para ver o que está acontecendo de violência. Aí assisto meio-dia violência, no final do dia violência. Quero saber de todos os detalhes que aconteceu naquele ato de violência e quero julgar aquele ato conforme eu acho que ele deveria ser corrigido. Que normalmente é com medidas repressivas, com medidas mais violentas. Lembremos-nos de que violência não se restringe a apenas, por exemplo, eu assassinar uma pessoa. Não é só isso, bater numa pessoa. Não é só isso, roubar. A violência não se restringe a isso. Qualquer tipo de... Tudo aquilo que nós fazemos que infringe os direitos do outro à força é um tipo de violência. Qualquer tipo de agressividade de forma intencional e excessiva que causa alguma ameaça a outra pessoa, seja uma ameaça psicológica, é uma forma de violência. E a gente vê que diante do que tem acontecido hoje de violência, as pessoas emitem mais violência, mais violência. Eu tenho visto no Facebook tanta violência, né, contra as pessoas. Então, uma pessoa coloca uma foto de uma outra dizendo que ela cometeu um ato errado, que ela cometeu um maltrato contra um animal, ou contra uma criança, ou contra um idoso. Eu não tenho certeza se aquela foto realmente é da pessoa, mas eu vou lá, eu divulgo aquela foto e eu ainda coloco comentários ali do pior teor possível. Eu tenho visto pessoas defendendo as suas causas
através do ódio, defendendo as suas causas, usando desejos para as outras pessoas de coisas horrendas, desejos de... as pessoas dizem que é justiça, mas não é desejo de justiça, é desejo de vingança, que é um sentimento desequilibrado, que gera sintonias, que gera ondas de sintonia desequilibradas. Então, se eu quero paz, não posso ficar emitindo essas ondas de violência. E a gente se esquece da nossa responsabilidade nessa onda que acontece de falta de amor, de falta de respeito. Então, esse ano, 2 pessoas já morreram porque tiveram suas fotos divulgadas no Facebook, dizendo que elas cometeram atos de violência e por isso foram linchadas na rua e elas nem estavam envolvidas com o caso. Vejam a nossa responsabilidade em uma situação como essa, né? Então, que eu divulgue somente coisas boas. Ah, mas eu vou ser um alienado na vida? Não. Vamos ver na imagem 6, uma frase muito bonita, em como uma pessoa pacífica é capaz de acalmar a outra. Então, uma pessoa pacífica pode acalmar a outra. As duas alteram o comportamento de um grupo. E assim a gente pode modificar uma comunidade e assim por diante. Faze a tua parte vencendo a violência. É uma frase de Joana de Ângeles. Então, uma pessoa pacífica acalma a outra. E assim nós vamos acalmando várias pessoas. Não é sermos alienados. Mas eu não vou mais ver programa, não vou saber mais o que está acontecendo no mundo. Não é questão de ser alienado. É questão de não ficar sempre sintonizando e aí eu vejo aquele que fez a violência e eu emito contra ele um novo pensamento de violência. Se a gente tiver como exemplo um caso do avião onde supostamente, porque a gente não tem certeza de nada, né, o piloto se suicidou e junto com ele levou diversas pessoas naquele acidente aéreo. Quanta gente vibrou negativamente por esse copiloto? Que dizem, a gente não tem certeza absoluta, a gente não tem, né? Mas mesmo que a gente tivesse, quantas milhares de pessoas emitiram pensamentos de ódio contra ele? Como que nós contribuímos para ondas de violência no nosso planeta? Então eu vejo um caso de violência na televisão e aí eu faço todo tipo de desejo para aquela pessoa, desejos maus, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu quero justiça. Ela quer justiça ou ela quer vingança, né? E aí eu gero nova onda de violência. Lembre-se que a gente vai criando campos de ambiência, de vibração. Eu vi uma violência na televisão, ok, eu não preciso ficar depois procurando na internet fotos, né, de como ficou o corpo, de como que aconteceu, todos os detalhes daquela violência. E aí eu encontro uma pessoa na rua e eu falo daquilo. Nossa, você viu aquela pessoa assim, assim, que assassinou a outra, que fez assim, assim, assado? Né? Não, eu vi. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma prece, se eu conseguir. Fazer uma prece pela vítima? Também. Mas primeiro, a gente vai fazer uma prece por aquele que praticou a violência. Por aquele que é o desequilibrado ainda da alma. Se nós já nos consideramos equilibrados o suficiente para não praticarmos a violência, então que eu consiga fazer uma prece por aquele que ainda não chegou nesse ponto de equilíbrio. Porque a gente precisa sempre pensar, se eu tivesse na mesma situação que aquela pessoa, eu teria feito melhor que ela? Ou ao invés de ter matado uma pessoa, eu teria matado 2? Não sei.
Nós nos consideramos equilibrados, já nos consideramos em um patamar acima. Mas nos pegamos naquela situação? Tivemos toda a vivência, toda a vida, tudo o que aquela pessoa passou e estivemos no lugar dela naquele momento? Não sabemos. Não sabemos se faríamos melhor que ela. Então, que nós possamos emitir um pensamento de vibração e de paz. E quando alguém vem nos falar de violência, vamos mudar de assunto, né? Mas você viu o programa tal que mostrou coisas positivas? Ou então eu não estou vendo nada de positivo, que não tem nada de positivo para falar, né? Temos que observar isso. E lembremos-nos de que não é também questão de alienação. Gandhi modificou um país inteiro através da não violência. Não é mesmo? Então eu não posso querer fazer o certo, o próprio Gandhi dizia isso. Eu não posso querer fazer o certo numa área da vida enquanto eu estou fazendo errado em outra. Então eu não posso defender uma causa que eu acho que é justa atacando o outro que tem uma causa diferente através da violência, né? Porque, lembremos-nos, tudo está interligado. Gandhi já tinha esse conhecimento que a quântica nos traz hoje. A vida, o mundo é um todo indivisível. Estamos todos interligados. Sejamos nós, como nos disse Francisco de Assis na prece de São Francisco, onde houver ódio, que eu semeie o amor, né? Então, sejamos nós o primeiro feixe de luz. E aí a gente vai ver que a gente vai começar a criar sintonias diferentes. Vamos ter sensações diferentes, né? Vamos vibrar positivamente pelas pessoas, mesmo aquelas em quem nós consideramos que não são corretas. Não estamos concordando com a falta, com a imoralidade, com a violência, com os atos errôneos. Apenas sejamos menos julgadores dos outros, sejamos um pouquinho mais benevolentes. Desejemos a ele que um dia, então, ele se encontre no patamar que a gente considera que já atingimos, não é? Porque todos estamos na caminhada evolutiva, todos fomos criados simples e ignorantes e todos chegaremos à angelitude, cada um ao seu passo, com suas aquisições e cada um ao seu tempo, né? E falando um pouco mais, voltando então para a saúde agora, como que a gente tem criado as sintonias para influenciar aqui nesse nosso corpo físico? Não é só o desequilíbrio emotivo, a depressão, descontroles mentais que estão acontecendo por causa de pensamentos desequilibrados. A ciência vem nos mostrando que nós temos influência sobre tudo que acontece no nosso corpo. As nossas células, então, estão o tempo todo nos ouvindo. Nós temos hoje uma área de estudo, bom, além da física quântica, é claro, nós temos também a epigenética, que mostra como nós podemos controlar a expressão dos nossos genes por fatores externos, principalmente voltados para os fatores da mente, os fatores do pensamento. Como eles influenciam na ativação ou desativação de um gene? A gente tem o conhecimento que para a gente ter um determinado tipo de doença, a gente precisa ter um gene ali que liga ou desliga aquilo. Será que estamos ligando ou desligando que tipos de gene no nosso corpo? Tem um geneticista japonês também, que é o Kazuo Murakami, ele publicou um livro que se chama O Código Divino da Vida, que não é um livro especificamente voltado para geneticistas, onde ele mostra esse tipo de ligação que ele descobriu em como o pensamento, o meio externo, a prece, ela pode influenciar na ligação dos genes bons e desligar os genes ruins do nosso organismo. A gente tem na imagem 7 uma imagem que é bastante significativa, porque ela mostra aí como a própria doutora Cadence Pert, nas moléculas da emoção, elas nos falam dessas moléculas que tomam conta do nosso corpo, que vão atingindo, né, o nosso organismo. Então, imagem 7, isso. Aí a gente vê uma visão do corpo onde a gente tem
as moléculas aí sendo espalhadas pelo nosso corpo. Então, Emmanuel nos diz que o nosso pensamento sombrio agrava o corpo enfermo. Melindres, desgostos, mágoa é o mesmo que semear espinheiros negativos e adubá-los, né? Estamos aí estragando nervos, glândulas, tudo no nosso corpo. Quando nós pensamos, há um fluxo energético que vai percorrer o nosso corpo pelos nossos centros de força. Lembrando que cada centro de força do nosso corpo espiritual está ligado por um plexo a uma glândula endócrina no nosso corpo. O que as glândulas endócrinas fazem em nosso corpo? Elas fazem a liberação de substâncias que são responsáveis para ir para a nossa corrente sanguínea e ativar o funcionamento. Por exemplo, aqui no nosso centro de força laríngeo, nós temos tireoides e paratireoides que têm a liberação do TSH, dos hormônios tireoidianos, que são responsáveis por tantas coisas, tantos equilíbrios ou desequilíbrios no nosso corpo. Então, o nosso pensamento percorre os nossos centros de força, comandando aí essas liberações dessas substâncias. Na imagem 8, a gente tem uma frase do Deepak Chopra, que tem feito muitas pesquisas relacionadas também à parte quântica e como isso tem influenciado na nossa saúde. A gente tem aí ele falando que através dos neurotransmissores que percorrem nosso corpo, as informações dos nossos pensamentos positivos ou negativos são transmitidos pelo nosso organismo, produzindo a cura ou a transformação. Que nós somos as únicas criaturas na Terra que têm a capacidade de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e o que sentimos. Lembrando, então, que não é o pensamento apenas, porque o pensamento gera ações, palavras, emoções e intenções, né? Tem um médico no Brasil, o Fernando Binardi, que ele está fazendo fez um experimento com mais de 700 idosos. Ele é um médico homeopata da Unifesp, um experimento, 700 pessoas idosas fazendo meditação. Eles conseguiram um alto índice de diminuição da hipertensão, diabetes, em alguns casos, inclusive, as pessoas deixaram de ser diabéticas. Se alguém tiver, o Fernando Binardi, bem interessante o trabalho dele. E o que a meditação é? A meditação é entrarmos em contato com a nossa missão, com o nosso eu, é acalmarmos nosso pensamento, coisa que a gente não costuma fazer no nosso dia a dia. Então, que a gente possa adotar aí a vigilância do nosso pensamento, porque só através do hábito é que a gente consegue controlar, né? Tudo na nossa vida é hábito, tudo, sejam equilibrados ou desequilibrados. Então, que a gente possa aí ver na imagem 9 essas medidas de reequilíbrio que possam nos auxiliar, então, com a educação do pensamento, a religiosidade, espiritualidade também ajuda nessa educação do pensamento. Não é religião, é religiosidade, né? É o que assistimos, o que ouvimos, a meditação e o grande recurso que nós temos ao nosso favor, que é a prece. Então eu espero que a partir de hoje a gente consiga vigiar mais os nossos pensamentos, trazer mais ondas de paz para a nossa vida, para a nossa cidade, para o nosso planeta. Lembrando então que aqui é uma oportunidade de criarmos boas sintonias. Então, muito obrigada, que vocês fiquem envolvidos somente por boas vibrações durante todos os seus dias, durante todos os seus momentos. Só relembrando então que o programa Sintonizando Saúde vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo, às 13 horas, e com reprises oficiais às segundas às 15 horas e quartas-feiras às 17 horas. E depois, quando a Madalena retornar, ela vai disponibilizar nos canais do YouTube também a nossa conversa de hoje. Então, muita paz para todos e fiquem com Jesus. Obrigada. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby.
just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always count on me, darling.